Nós estamos a pregar uma mensagem, um tema muito poderoso chamado Fala 3.000 almas. 3.000 almas. Quantos creem que Deus pode dar 3.000 almas? 3.000 almas são 3.000 pessoas. Amém. 3.000 pessoas são 3.000 famílias. Amém. Sim. Então, estamos a pregar. Deus colocou como tema para nós nesse ano crescimento de igreja. E nós estamos a semear para depois colher. Sim ou não? Nós estamos a plantar. Nós estamos a plantar. Amém. Então, conseguem me ouvir bem? Então, estou a fazer algumas mudanças no som. Dá para poder acompanhar? Amém. Atos capítulo 2, versículo 41, diz: E foram salvos naquele dia quase 3.000 almas. E foram salvos quantos? Quase 3.000 almas. Aleluia. Esse está a ser o tema central do nosso 21 dias de jejum e oração. Amém. Quantos estavam na segunda-feira? Levanta as mãos. Falamos que Deus quer que a igreja faça o quê? Cresça, sim ou não? Amém. Deus vai dar um grande crescimento. E nós estamos a estudar sobre o que faz uma igreja crescer, sim ou não? Os fatores que fazem uma igreja crescer. E vimos na segunda-feira que o primeiro fator que faz uma igreja crescer é quando muitas pessoas lá são cheias do Espírito Santo. Sim. Quando muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo. Quando muitas pessoas estão debaixo do poder do Espírito Santo. Amém. Esse é o primeiro fator. Porque quando o Espírito Santo desceu lá onde eles estavam, o Pedro, que havia pregado já outras vezes quando Jesus lhe mandava, mas depois que o Espírito Santo entrou nele, ele ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que só naquele dia ele pregou, ele ensinou, e naquele dia 3.000 pessoas foram alcançadas. No dia seguinte, 5.000 pessoas. Veja que quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele consegue falar de Jesus e alcançar muitas pessoas. Vocês creem que isso é verdade? Creem que isso é verdade? Amém. Então, vimos o primeiro fator é o Espírito Santo, sim ou não? Segundo fator vimos ontem, qual é? Qual é o segundo fator? Qual é o segundo fator que mostra que essa igreja está a crescer poderosamente? Uma mentalidade de nações. Fala mentalidade de nações. Mentalidade de nações significa que você vai estar aberto a receber outras pessoas de vários lugares. Amém. Não só da Camuxiba, não só do Catinton, não. Mas pessoas que vão vir da Dinamarca, que vão vir da Rússia. Amém. Que vão vir do Japão. Aleluia. Quantos creem nisso? Yes. Eu creio que o que estamos a profetizar, estamos a dizer, vai acontecer. Amém. Amém. Então vimos que para sermos uma igreja que está a crescer de fato, você precisa contar com as pessoas que virão de outros lugares. Amém. Sim. E hoje, terceiro fator. Quem desconfia do terceiro fator? Eu disse que nós estamos a pregar o tempo todo em Atos capítulo 2. Amém. Terceiro fator que faz uma igreja crescer. Observe que esses fatores são fundamentais para o crescimento. Sem esses fatores a igreja não cresce. Amém. Sem esses fatores a igreja não cresce. Terceiro fator que faz uma igreja crescer.
Escreve aí. Profecias, visões e sonhos. Se fosse você, eu ia aplaudir, ia celebrar o Senhor. Oh, yes. Terceiro fator que faz uma igreja crescer é profecias, visões e sonhos. Abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 17. Atos 2, versículo 17. Aleluia. Quantos estão aqui comigo nesta noite? Não estou sentindo vocês hoje. Verso 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito, fala meu espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém. Você pode dar um amém a Deus? Você pode dar um amém a Deus? Aleluia. Terceiro fator que faz uma igreja crescer é quando nessa igreja estão acostumados ou estão habituados com profecias, estão habituados com visões, estão acostumados com sonhos. Amém? Sim, profecias, visão e sonhos são uma grande arma para o crescimento da igreja. Profecias, visões e sonhos são uma grande arma para o crescimento da igreja. Fazer crescer a igreja é como que ir para uma guerra. Amém? Fazer crescer a guerra é como que ir numa guerra. Fazer crescer a igreja é como ir numa guerra. E ninguém vai na guerra sem as armas adequadas, sim ou não? Ninguém vai à guerra sem armamentos adequados. Um dos armamentos mais importantes para a guerra do crescimento da igreja é o armamento de profecias, visões e sonhos. Diga amém comigo. Sim. Sem profecias, sem visões e sem sonhos, a igreja é limitada no crescimento. É por isso que muitas igrejas não crescem, porque eles não têm profecias. Eles não se apegam a uma palavra que foi liberada. Eles não têm visões. Deus nunca revelou nada, eles nunca viram nada. Nenhum pastor nunca viu nada. Sim, houve um tempo na minha vida e na vida da minha esposa, no início do nosso casamento, que ela tinha mais visões do que eu. Aliás, eu poucas vezes tive visões. Das visões que eu tive, foram visões extremamente agressivas. Então, embora estou aqui a pregar sobre visões, eu não gosto de visão. Porque Deus me trata muito mal com as visões. Ele me acaba. Eu não suporto as visões dele. Eu prefiro que ele me fale de outras coisas. Agora, eu preciso que Deus libere visões em alguns de vocês. Alguns de vocês têm dons de visão. Sim. Hoje vai ser uma noite especial. Manda o link para muitas pessoas. Hoje vou abençoar muito vocês. Essa é uma grande mensagem. A nossa igreja mudará a partir de agora. Amém. Então, visões, profecias e sonhos é uma arma poderosa que o inimigo às vezes não consegue controlar. Amém. Profecias, visões e sonhos são muito importantes para a igreja. Eu disse que profecias, visões e sonhos são o quê? Muito importantes para a igreja. Abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16. Quando Deus nos abençoa com a nossa tela de LED aqui, vamos começar a ler aqui na tela. Amém. Yes. Efésios capítulo 4, quem já achou, diga amém. Versículo 11, diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Aleluia! Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade ou varonilidade. Amém. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diga amém. Veja, Efésios capítulo 4, no versículo 11, diz que e Deus deu o quê? E deu para onde? Deus deu ministérios. Deus deu dons, Deus deu ferramentas. Amém. Efésios diz: Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem deu? Quem deu? Foi Deus que deu, não foi o homem. E olha que no que Deus deu para quê? Número 1, para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério. Deus deu algumas coisas à igreja focando o aperfeiçoamento das pessoas. Isso é muito poderoso. Quando Deus deu essas coisas, Deus estava focando a edificação do corpo. Amém. Quando Deus deu essas coisas, Deus estava focando a unidade da fé. A fé tem que ser só uma. Quando Deus deu essas coisas para a igreja, Deus estava a pensar no conhecimento de Deus. As pessoas iam conhecer mais a Deus. Amém. Quando Deus deu essas coisas, Deus estava a pensar em combater a infantilidade espiritual. Há muitas igrejas que são infantis espirituais. Elas não cresceram, elas são bebês espirituais. Como Paulo falou, desde o tempo que eu vos preguei até hoje, já era tempo de vocês serem pessoas adultas espirituais, mas ainda são crianças. Vocês ainda precisam de leite. É por isso que Deus deu essas coisas à igreja, justamente para combater essa superficialidade, essa meninice espiritual. Quando Deus deu essas coisas à igreja, Deus estava focando combater a inconstância. Há pessoas que são muito inconstantes. Esse mês está forte, próximo mês está fraco. Esse mês quer servir, próximo mês não quer mais servir. Alguma coisa Deus deu para combater essas coisas. Diga-me comigo. Quando Deus deu essas coisas à igreja,
é para justamente combater o engano que os falsos profetas, que os falsos homens, as falsas mulheres trazem. Tem uma mensagem que eu acho que é da próxima semana, se não me engano, ou da última. Vai ser forte. Yes. E Deus, quando deu essas coisas à igreja, Deus estava a promover o amor. E por último, quando Deus deu essas coisas à igreja, Ele estava visando o crescimento. Versículo 16 vai dizer como? Verso 16 vai dizer assim. Vamos começar no 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Na minha outra versão diz que cresçamos em todas as coisas, em todas as áreas. Amém. O verso 16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, quer dizer que está a começar a juntar tudo, seguindo a justa cooperação, tem que haver cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Está dizendo que vai haver um aumento. Agora é interessante, todas essas coisas são produtos de quê? Produtos quando na igreja, uma dessas coisas é quando existe profetas e profecia. Profetas e a palavra profética são um presente para a igreja crescer. Eu disse, profecia é um presente para a igreja crescer. Amém. A profecia não é para a exibição. A profecia não é para a vaidade. A profecia não é para tentar a Deus. Deus não pensou na vaidade quando inventou a profecia. Deus pensou na edificação da igreja. Yes. Profetas não podem ser usados para show. A profecia não é para trazer, aumentar na manipulação. Profecia não é para gerar ciúme nas pessoas. Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, para o aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoar um santo? É melhorar o santo. Quer dizer que nós melhoramos muito por meio de profecias? Sim. Você pode melhorar muito a tua vida espiritual se você receber uma palavra profética. É por isso que às vezes quando alguém vai te profetizar e você fica assim, na expectativa para receber. Yeah. Fomos numa conferência. O homem de Deus estava lá. E ele chamou algumas pessoas. E enquanto as pessoas iam passando, iam ofertando e tal, ele ia profetizando. Mas havia duas pessoas que estava claro que havia algo estranho ali. Sabe aqueles membros que querem aparecer? Sabe disso, né? Tem membros que gostam de aparecer na igreja. Ele faz de tudo para ficar no centro das atenções. Era essa pessoa. Ele quer ficar no centro das atenções. E quando o profeta de Deus, era profeta sério, não é de brincadeira. Quando vinha ele falou assim, olha, você está a ver isso. Deus vai te abençoar. Deus vai te engrandecer. E o outro vinha e falou assim, olha, vejo coisa boa em você.
Não vai acabar mal. Você é uma bênção. Seu ministério vai crescer. E essa pessoa veio e trouxe já o dinheiro, colocou já. E foi para lhe profetizar. O profeta olhou e falou assim: só não se divorcia. Cuidado, não divorcia. Não sei porquê, mas eu estava em divórcio. Pensou que eu lhe precisar. Estou a ver que você é o melhor homem de Angola. Você será grande. As pessoas vão te ver. O palácio vai te ver. Mas ele falou assim: não se divorcia você. Está chamando o telefone aqui. Profetiza o nome de Jesus. Amém. A profecia não é para vaidade. Sim ou não? Eu disse a profecia não é para... Quantos aqui estão a entender? A profecia não é para vaidade. É para a edificação. Se eu aqui profetizar para alguém, eu espero que essa profecia edifique essa pessoa. Nós temos que sim esperar uma palavra profética que nos edifique. Amém? Sim. Então veja só. E ele mesmo deu à igreja. Ele deu à igreja. Então, profetas e profecias são instrumentos para construir uma grande igreja. Amém? Eu disse, profeta e profecias são um grande instrumento para construir a igreja. Diga-me comigo. Não podemos criar o hábito de apagar ou rejeitar os bons profetas ou as boas profecias. Escreve isso. Não podemos aceitar o diabo colocar no nosso coração. E nós somos uma igreja tão séria que até podemos ter a tendência de apagar a profecia. Se eu estou falando que está te interessando, aplauda o Senhor, fique em pé, fale alguma coisa. Amém. Não podemos ter o espírito de diminuir o profeta. Quem é profeta é mesmo profeta. Deus lhe deu essa graça. Por exemplo, a nossa pastora tem uma veia profética. E eu reconheço mesmo, que algumas vezes já combati esse espírito nela. Combati mesmo. Cabrochanda largador. Marcação cerrada mesmo. Para não sair. Por alguns instantes eu tive êxito. Bloqueei aquele espírito. Yes. Graças a Deus. Bloqueei o espírito profético. E por um tempo, o espírito profético, como não era bem-vindo, ele se ausentou. É por isso que quando a profecia não é bem-vinda, ela volta no profeta. Não tem a ver comigo. Tem a ver que se o que eu estou a falar, você receber, fica com você. Mas se você não receber, volta para mim. Yeah. Não podemos ter o hábito de apagar o profeta. E eu creio e declaro que nessa igreja, por causa do crescimento, Deus vai levantar muitos profetas. Eu disse, Deus vai levantar muitos profetas. A minha intenção hoje é mesmo explorar a questão do profeta e da profecia. Sonhos e visões já vêm junto também. Diga-me comigo. Yes. Você anotou aí? Não podemos criar o hábito de quê? De apagar ou rejeitar os bons profetas. Bons profetas são para ser honrados, são para ser cuidados. Eu hoje cuido bem da minha profeta em casa. Eu tenho uma profetisa em casa. Eu tenho uma profeta em casa.
Eu fui visitado como uma profeta. É um privilégio dormir com uma profetisa. É um privilégio. Quando você tem um profeta em casa, isso é um grande privilégio. Nós temos profeta em casa. Eu disse, nós temos profeta aqui nessa casa. Oh, mighty Jesus. Nós estamos bem servidos. Amém. Yes. Então, tudo isso que eu falei, aperfeiçoamento, edificação do corpo, unidade da fé, conhecimento de Deus, combater a infantilidade espiritual ou ser raso, o ser raso, combater a inconstância, combater o engano dos falsos, dos rebeldes, promover o amor, tudo isso vem de profecia. Yes. Hoje eu considero um dos dias mais importantes desse ensinamento que nós estamos a ter. Enquanto eu orava de tarde, eu falei assim, hoje é um dia um dos mais desafiadores para mim. Esse é um tema desafiador, Senhor. Me dá graça, Senhor. E ele falou, vai, eu vou te dar graça para isso. 1 Coríntios capítulo 12, rápido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. De Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 1. Carta de Paulo, primeira aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida ou é dada a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Agora veja o versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-o a como lhe apraz cada um individualmente. Diga amém comigo. Yes. Então, inclusive, o Espírito também distribui dons. E um deles é o dom de profetizar. Estou a vos mostrar aqui que a profecia é um grande instrumento para a igreja crescer. O nosso tema é crescimento de igreja. E eu estou a trazer todas as ferramentas que fazem a igreja crescer. Eu estou a ser muito coerente com essa visão. Não se pode falar de ampliar a igreja, de crescer, de ter aqui 3.000 almas, de ter aqui 1.000 almas, de ter aqui 10.000 almas, de ter aqui muitas pessoas de nações, se antes não se profetizou sobre essas coisas. Oh my Jesus.
É por isso que a profecia vem antes. É por isso que nesse dia, quando Pedro, depois que estavam na rua, e eles estavam como que embriagados, as pessoas falando assim, esses aí estão bêbados. E ele se levantou cheio do poder do Espírito e falou, não, esses não estão bêbados, sendo agora ainda muito cedo, mas isso aqui é o que o profeta profetizou. Antes de acontecer, primeiro alguém tem que profetizar. Você não entendeu? Eu disse, antes de vir, primeiro vão se levantar os profetas, ou aqueles que serão corajosos em liberar uma palavra. Eu sinto que eu estou ensinando muito. É por isso que não se vive um crescimento se antes 5 pessoas ou 10 profetizem que haverá crescimento. Não se pode viver milagre se 5 ou 10 profetizem que haverá milagres. Não se pode viver cura se 5 ou 10 já antecipem profetizando que vai ter cura. A profecia vem antes do acontecimento. Le capanda mando caparigue de leban, zandolama. Tudo que você quer viver, tem que orar para Deus me trazer um profeta. Ou melhor, tudo que você quer experimentar, ore para primeiro ser liberado em profecia. Porque quando uma profecia é enviada, ela vai cumprir o seu propósito. Na verdade, quando falamos sobre crescimento, não estamos a falar só assim, tipo na emoção. Estamos a falar porque estamos a profetizar. Eu criei, por isso falei. Eu criei, eu profetizei, por isso eu falei. Eu profetizo que neste ano vai acontecer isso. Alguém fala, pastor, fala que vai acontecer isso na minha vida. Alguém fala isso. Fala o quê? Alguém fala o que quer que aconteça em sua vida. Eu vou liberar. Vai acontecer uma empresa em você. Vai receber uma empresa em você. Fala o que você quer. Eu vou liberar. Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Não estou a ouvir. O que você quer que eu profetize? Não. Não me pergunta o que eu estou a ver. Eu não sou vidente. Tem que falar o que você deseja para que eu profetize, libere. Eu profetizo que vai receber filho em nome de Jesus. Oh yes. Não confunda vidência com profecia. Profecia é algo que vem dos céus. Eu profetizo que vai ser administrador. Não, você já é. Já é. Recebe essa profecia em nome de Jesus. Administradora global. Yeah. Na live recebe em nome de Jesus. Tudo que nós queremos ver tem que passar por uma atmosfera profética. Diga bem comigo. Amém? Deu para entender então? Então, o que é profetizar? Agradeça porque vocês têm um bom mestre aqui na casa. O que é profetizar? E desde o início do dia de hoje, eu estou a ver desde a nossa diaconisa Angelina e tantos outros foram liberando. Alice, que abriu o culto, nossa diaconisa, foram liberando. Ezequiel capítulo 37, verso 1 a 6. Está lá uma das bases sobre o que é profetizar.
Profetizar. Eu não vou ler o texto, vocês já conhecem, sim ou não? Inclusive foi o tema, é o nosso tema do quê? Do ano, é a palavra do ano, sim ou não? Yes. Profetiza sobre esses ossos secos. Veja, Deus chama o profeta e fala assim: o que você está vendo? O que você está a enxergar? Esses ossos que você está a enxergar podem viver? É uma pergunta, sim ou não? Ele disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Então profetiza. Porque quando você profetizar, então vai acontecer. Porque antes de acontecer, primeiro vem a profecia. Alguém pode me ajudar a profetizar o que vai acontecer aqui na Geração Church? Alguém pode abrir a sua boca e liberar uma profecia? Alguém pode abrir a sua boca e liberar uma profecia? Eu preciso que vocês profetizem sobre nós. Alguém pode abrir a sua boca e libere uma profecia sobre essa casa, 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 sobre a nossa igreja. Alguém libera alguma coisa? Alguém libera no mundo espiritual alguma coisa? Ei, balaba, balaba, jandalaba. Só hoje essa casa, por causa dessas vozes, já foi muito abençoada. Jesus. Jesus. Shamalaba kandalaba. Lema sandalaba. A nossa líder Selimar disse: eu vejo multidões. Disse: eu vejo multidões. Disse: eu profetizo multidões. Então a multidão vai chegar. Porque primeiro nós profetizamos. Yes. Eu não me canso de falar que eu vejo casamentos. Eu vejo casamentos. Essa palavra está firme em meu coração. Eu vejo casamentos. Eu profetizo casamentos. Eu profetizo casamentos. Kamalabala. O que é profetizar? Profetizar é declarar com fé. Profetizar não é fazer bruxaria, não é manipular, é declarar com fé. Mesmo que você antes não veja, mesmo que antes não haja evidência, mas profecia ou profetizar é declarar com fé, é declarar com, escreva ali, profetizar é declarar com fé. Amém. Profetizar é falar com a ousadia do Espírito Santo. Profetizar é falar com a ousadia. Enquanto hoje à tarde eu ia orando por vocês, Deus me disse assim: agora para de orar, fala com ousadia, dá ordem ao mundo espiritual. Eu comecei não mais a orar, a pedir como um filho, mas comecei a declarar com autoridade. Comecei a declarar como alguém que é parte com Cristo. Comecei a liberar. Porque profetizar é declarar com autoridade. Quando o Espírito te dá essa autoridade, você não pode ficar acanhado. Porque não vem de você essa força, vem dele. Quando você ouvir que estás capacitado, começa a liberar. Mesmo que você não vê sinal, a profecia não pode ser baseada em sinais. Muitos pedem a bênção porque primeiro querem ver. Senão não é necessário fé, não é necessário profetizar. É por isso que Deus falou: profetiza sobre os ossos secos. Lá tinha vida, lá tinha vida, lá tinha músculo, não tinha nada. Por favor, que nesses 21 dias a nossa igreja, você muda, não tenha medo, profetiza mesmo.
liga para o que for, vai acontecer. Vou abrir essa empresa, vou casar, vou ter filho, vou comprar isso, vou viajar, o visto vai sair, essa doença vai embora. Libera, 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 profecia, profetiza. Antes vem a profecia, ou a visão, ou o sonho, depois vem a realização, depois vem o testemunho. Primeiro vem a profecia, depois vem a realização, depois vem o testemunho. Primeiro a profecia, depois a realização, depois o testemunho. Alguém pega isso, alguém pega isso. Primeiro a profecia, depois a realização, depois o testemunho. O testemunho é para confirmar o que foi liberado quando ainda não havia nada. É por isso que Pedro falou: não, eles não estão bêbados. Isso é o que foi profetizado quando ainda nem mesmo nós existíamos. Quer dizer que Joel profetizou sem ainda Pedro existir. Ah, macalabachata. Quando você libera, aquele filho ainda não veio, mas você fala: já chegou, já está na minha casa, já está na minha casa, já vejo ele a correr, já vejo ele a correr. Vai acontecer a realização. Depois você virá aqui para testemunhar. Para testemunhar. Oh, eu entendo que vocês ainda não estão na minha dimensão. Eu entendo. É por isso que não estão aplaudindo com vibração. Eu entendo isso. Mas o que eu estou falando aqui é espírito e vida. O que eu estou liberando aqui é espírito e vida. Está a trazer vida. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. Yes. Yes. É por isso que profetizar é trazer à existência aquilo que está no oculto. Filhos estão no oculto. Esposos ou esposas estão no oculto. Um crescimento diferencial está no oculto. Uma empresa está no oculto. Mas quando você profetiza, ele começa a ver. Começa a ver. Começa a ver. Eu disse, ele começa a ver, começa a ver. Porque é o próprio Deus que nos ensinou. Então profetiza. Então chama a existência. Então traga-o para fora. É por isso que Jesus, quando ressuscitou Lázaro, falou assim: sai para fora. Porque não posso fazer um milagre e ficar lá escondido. Eu declaro o teu milagre, sai para fora. Senhor, sai para fora. Sai para fora. Que possamos ver o que Deus fez na tua vida. Sai para fora, milagre. Sai para fora. Celebra, celebra, celebra. Milagre, sai para fora. Eu profetizo que sai agora. O que está oculto vem à existência. Vem à luz. Oh, malega bo, malega dala maga, mega parosendei. Hey, oh, la manda. Hey, come on. Valor vazia. Valor vazia malama zembelova. Kamaloba. Lebados. Quando eu disse 3.000 almas, eu estou a dizer: ei, 3.000 almas, vem à existência. Sai para fora.
Quando aqui não houver mais lugares, vocês vão dizer: o pastor estava certo. Primeiro tens que profetizar, para depois acontecer.